e versículo de número 4, né? Glória a Jesus. Eu quero pregar aqui nesse texto duas palavras fundamentais para que nós possamos entender. Eu quero que você entenda um mistério. O que eu admiro na palavra de Deus é assim, olha. Se você abrir um livro comum, se você abrir um livro que explica tudo sobre redação, você vai encontrar ali tudo sobre redação. Agora, se você abrir a Bíblia e você pegar uma palavra, você vai ter dimensões e dimensões e dimensões de ensinamentos dentro de uma só palavra. Aleluia. Se você pegar uma vírgula dentro da Bíblia, você vai entender que aquela vírgula é tempo, e Deus, ele é o dono do tempo. Então você encontra várias mensagens dentro da Escritura, tanto a parte literal que o texto explica, e tanto a parte que o pregador, o ensinador, o profeta, o homem de Deus, o jovem, o adolescente, o velho, assim, qualquer um que for ler a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai colocar a palavra e o entendimento para ministrar. E Deus, ele me entregou um mistério aqui nessa noite, sabe, a respeito de algo muito forte nesse texto, e eu quero compartilhar com vocês. E é muito útil para todos. Então, Mateus capítulo 15, versículo 4, diz assim, ó: porque Deus ordenou, vírgula, porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldizer o pai ou a mãe, morre de morte. Só até aí. Agora, olha bem para o texto que você leu aí, no versículo 4, certo? Todas as palavras aqui, elas são importantes. Aleluia. Jesus, ele é o verbo. Todas as palavras são importantes. Mas tem uma palavra aqui que ela é bem forte. Nós temos aqui no texto do versículo 4, ó, nós temos Deus, nós temos a palavra ordenou, honra, pai, mãe, pronto. Deus, pai, mãe e honra. Vou repetir, quem é Deus? Na linguagem original, Deus, ele é um espírito infinito, porém ele se apresenta como pai. Então Deus ordenou dizendo: honra teu pai, né? Deus, os pais, a mãe, os filhos, né? Paulo dá um ensinamento mais completo aí. Mas a palavra honra, eu quero ficar com a palavra honra. Honra teu pai e a tua mãe. Então, a ênfase mais forte aqui é a palavra honra. Aleluia. Pode se assentar. A palavra honra. Honra teu pai e a tua mãe. O que significa honra? Qual o significado da etimologia, a palavra honra? A origem, latim, porém, o significado dela é dignidade. Então nós precisamos. O falso mestre, o falso profeta, os fariseus, os saduceus, os jabuseus, são várias religiões que falam de Deus. Porém, elas têm uns comportamentos diferenciados. E no comportamento você entende. A palavra honra fala dignidade. E a honra, quando a honra ela é ferida, fere a dignidade. Então nós temos que aprender. Nós não podemos ter uma mente aleatória. Nós não podemos ter uma vida aleatória. Eu não posso pensar uma coisa de manhã e à tarde pensar outra. Mas eu posso entender uma coisa de manhã e à tarde eu posso aprender ela corretamente. Aí eu posso pegar o caminho correto. Mas a palavra honra, nessa noite, ela tem um significado muito importante.
tanto na sua vida como na nossa vida. A Bíblia diz, a Bíblia ensina como Satanás iria entrar dentro das igrejas. Qual é as características satânicas? Desonra. E o que é desonra? Por que mentir? Por que dar falso testemunho? Então nós temos que entender que o princípio da honra, ela é muito importante para a igreja, ela é muito importante para a sociedade, e ela é muito importante para a sua vida. Então você tem uma honra, você tem uma dignidade, e essa dignidade sua, ela precisa ser conservada. Aleluia. A sua honra, ela precisa ser defendida. A sua dignidade, ela precisa ser defendida. Agora, a honra, ela vem após uma sequência de comportamento. Vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, e versículo 11. Eu quero que você leia em voz alta aí para mim ouvir. Apocalipse capítulo 4 e versículo de número 11. Quem encontrar pode ler. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas que por tua vontade são e foram criadas. Você viu que forte? A honra, aqui a palavra aplica: digno és o Senhor Jesus. Então Jesus, ele é digno de honra, digno de louvor, digno de adoração. Tentaram ferir a honra de Jesus, cuspiram nele, bateram nele, crucificaram ele, tiraram o sangue dele, tiraram o direito dele como cidadão. A esposa de Pilatos chegou para ele e disse: olha, não toque nesse homem, porque ele é um justo. Muito sofri essa noite por causa dele. Ele é digno de honra. Cuidado com o que você vai fazer com ele. Não fira a honra dele. E Pilatos lava a mão e entrega Jesus para ser crucificado. Agora, a honra de Cristo, ela sempre foi perseguida. Agora eu vou falar da sua honra e da honra espiritual. Qual é a honra de Cristo? A honra de Cristo é a igreja. A defesa da igreja, a defesa do evangelho, a defesa da palavra. Você pode bater de frente com uma pessoa, você pode bater de frente com um presidente, com um policial, você pode bater de frente com um advogado, você pode bater de frente com um juiz, não vai acontecer nada. Mas não bata de frente com a igreja, não fere a honra da igreja, não toque na honra da igreja. Aleluia. Defenda a honra da igreja, porque ela foi comprada com o sangue que foi derramado, um sangue inocente, pelo meu pecado, pelo seu pecado e pelos nossos pecados. Porque todos foram restituídos da glória de Deus quando pecou. O próprio Davi escreve: em pecado eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. A genética da carne, ela já nasce com as características do antigo Adão. Por isso que Cristo, ele vem associando a honra da igreja mediante a sua honra.
Aí Jesus une a dignidade da igreja com a sua dignidade. E quando Jesus escolhe os apóstolos, Jesus honra os apóstolos. Porque o Espírito Santo de Deus me deu essa palavra. Sabe por quê? Porque a honra, ela é importante. Glória a Deus. Satanás, ele veio para enganar, se possível, os escolhidos. E uma das funções que Satanás faz dentro da igreja e dentro da família é ferir a honra, tocar na honra, aniquilar a honra. Agora nós, como pessoas sábias, entendidas do Espírito, nós temos que recuar e entender a nossa posição e tomar uma decisão mediante a palavra de Deus, não ferindo a honra da igreja e não ferindo a honra de Cristo, assim como os fariseus fizeram. Existia um líder chamado Gamaliel, homem entendido, conhecedor, mas por causa da aparência humana, por causa do poder aquisitivo, por causa do dinheiro, ele então se levantou em uma autodefesa da igreja dele, do conceito dele, não entendendo que o Messias viria. Só que Deus já predestinou a vida de Cristo. Aleluia. E assim eles o rejeitaram. Os irmãos vão entender, eu quero ser bem explicativo aqui no texto. Jesus, ele foi ferido a sua honra. Jesus, ele foi colocado de canto. Tiraram Jesus e colocaram Barrabás. Feriram a honra de Cristo e colocaram outro no lugar. Aí Jesus começa a ver todos os pontos de honra. Aí Satanás, ele quis o quê? Feri-lo. Jesus disse assim: vós sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele dá vários ensinamentos e tem um segmento tão bom de entender que Jesus, ele busca essa honra sua, ele defende a sua vida, ele defende a sua honra e ele defende os seus direitos. Aleluia. Glória a Deus. Mas Satanás, a característica dele, de Satanás, os pensamentos satânicos, a vontade satânica, ela é oculta, mas aquele que tem o Espírito de Deus, ele consegue discernir a atuação satânica no comportamento. Porque quando o diabo atua, a primeira coisa que ele faz é ferir a honra, quebrar os preceitos. O trono significa decisões. O altar é da onde sai a resposta. Aleluia. Eu tenho que vir aqui ministrar a palavra de Deus. Eu não posso induzir a vocês, nem fazer apologia ao mundo e induzir vocês a pensarem como o mundo, mas eu quero que vocês pensem como Cristo. Porque Paulo disse: eu tenho a mente de Cristo. Então quem tem a mente de Cristo não fere a honra, e quando fere, imediatamente pede perdão, que é um dos atributos de Cristo. Então nós precisamos aprender as características dos atributos de Deus para entender se nós estamos andando com pessoas que honram verdadeiramente as pessoas e honram verdadeiramente a palavra, ou se nós andamos com pessoas que está com um comportamento satânico. Observe, o diabo quer tudo para ele, e o diabo infiltrou
A Bíblia diz que o diabo leva Jesus ao monte e fala: se tu prostrares diante de mim e me adorartes, eu te darei toda a glória deste mundo, porque me foi dado. Jesus tem uma cidade para você, tem um lugar santo muito melhor para você. Aleluia. E nós temos que queimar os nossos desejos e as nossas paixões, os desejos carnais, para alcançar uma dignidade perante Cristo. Glória a Deus. Porque Cristo não mata ninguém, Cristo honra. Irmãos, eu vou tocar em um assunto muito rápido, porque o tempo não é propício, mas é muito importante. O diabo, ele vai com um sapatinho de algodão e ele monta ele monta o seu trono invisível para tocar em você. O diabo, ele monta o trono, e eu preocupo porque eu li na Bíblia que está escrito assim: Satanás assentará no trono de Deus como Deus, e ele vai enganar, e ele vai maltratar os santos. Aí eu corri atrás e fui estudar por que as igrejas, os pastores, aí não são todos, mas estão infiltrando no altar de Deus e colocando desejos do seu coração e tirando aquilo que está escrito, colocando culturas, colocando comportamentos. Aí sabe o que eles fazem? Só eles pregam, só eles louvam, e quando você dá uma palavra, eles são contra você, te rejeitam, vira as costas para você, te ouve, finge que está ouvindo, mas não tem atitude, não é de coração. Então as igrejas estão assim. E aí o que acontece? O inimigo, ele tem tomado conta, e isso tem ferido a honra de muito cristão, porque nós temos que respeitar, é o princípio. O princípio é respeitar, o princípio é obedecer, o princípio é viver no caminho correto, é o princípio. Então Deus, ele estabelece o princípio, que é obedecer. Aleluia. Quando você delega uma ordem a alguém na base da humildade, pedindo a alguém: por favor, tem como você fazer isso? Por gentileza, tem como você fazer isso na obra de Deus? Isso é uma conexão coletiva. Não existe individualismo. Então nós temos que bater de frente com o individualismo, porque o reino de Deus, ele é um grupo. O reino de Deus é uma sequência coletiva. Aleluia. O reino de Deus, ele é assim. Aleluia. Quando Deus foi criar o homem, ele poderia descer lá na argilha e criar o homem, mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele chamou os anjos, chamou os arcanjos, chamou os querubins, os serafins, anjos de guerra, anjos de recado. Todos vieram perante ele. Chamou os anciãos que habitam sobre os 24 tronos. Aleluia. Olhou para o Espírito Santo, olhou para todos e disse assim: façamos o homem a nossa imagem, Aleluia. e a nossa Glória a Deus. semelhança. Aleluia. Então a pronúncia Glória de a Deus, Deus, Senhor. ela é potência e ela é objetiva e coletiva. Você vê que Deus ali, ele não foi orgulhoso.
você vê que Deus ele não foi. Então por que eu estou trazendo essa palavra? Para que quem estiver ferindo a sua honra, ferindo a sua dignidade, você tem o poder de sentar e de fazer sua autodefesa, porque ninguém tem o direito de tocar em você. No Código Civil também você tem essa defesa. Se alguém falar que você fez sem você ter feito, é difamação e calúnia, processo. Então você vê que a lei, ela começa, a lei civil, ela começa a se emparear com a palavra de Deus e dá um seguimento. E o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui nessa noite, porque Ele sabe que você sabe honrar a palavra de Deus. Glória a Deus, sim. Por mais que você tenha erros, Jesus escreveu sobre os seus erros, dizendo: e tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Então é importante você defender a honra. Ninguém pode tocar na honra. Deus ele estabeleceu a família. Então defenda a família. Defenda a igreja. Defenda o seu ministério. Você tem direito de justificativo. Você tem direito de pensar. Você tem direito de agir. Os seus direitos não podem ser colocados dentro de um conjunto de ordens, mas os seus desejos podem ser colocados no corpo de Cristo. Aleluia. Que te traz a liberdade de fazer você pensar o que é certo e o que é errado. E feliz é aquele que anda pelo caminho bom, porque quem anda pelo caminho bom, ele está honrando a palavra. E quando você honra a palavra, Deus ele te justifica. Aleluia. A honra, ela é um principal ato. Jesus, quando viu Deus de costas, ele pensou por um momento: na onde eu errei, na onde eu pequei. Será que eu fragilizei em algum ponto da lei? Mas de repente Deus vira para Jesus e sorri. E ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Existem vários significados de Deus ficar de costas. Você pode entender de várias formas, mas eu tenho a minha concepção, né? Eu tenho a minha concepção. Meu filho, quando foi nascer, o médico disse assim: tem que ser 2 horas em ponto. Estava tudo preparado para o parto, os anestesistas, tudo preparado, tudo certinho. Aí o médico chegou e fez assim, irmãos, o relógio ficou: pode começar. Aí tinha uns 15 anestesistas, um monte de gente, só via gente passando para lá, passando para cá, e eu sentado. Aí o rapaz me orientava para mim não ver. Falava: não vê não, porque vai sair muito sangue. Explicava direitinho e tal. Aí eu segurei na mão da Leide assim. Aí antes de eu chegar, da gente subir para a sala de parto, o diretor do hospital mandou me chamar, Dr. Salim. Aí ele disse assim: olha, existem 2 procedimentos, pode ser parto normal ou parto cesáreo, só que a criança já está sem força, eu tenho que tirar, vou tirar 30 dias antes.
Aí eu falei, espera aí que eu vou orar, eu volto e lhe dou a resposta. Ele fechou, pode fazer sua oração. Eu falei, tudo a gente tem que orar, doutor. Eu vou orar. Teve uns que ficou olhando assim, cara feio, mas o diretor do hospital falou, pode ir, orar, pode ir. Eu fui, irmão, literalmente, quando eu cheguei na porta do banheiro, que eu entrei dentro do banheiro, que eu travei a porta, quando eu olhei para a janelinha do banheiro, uma voz, não deu tempo nem orar, a voz falou comigo assim, ó, volte agora e faça cesárea. Eu voltei, quando eu cheguei lá, o médico falou assim para mim, eu já sei que é cesárea. Já mandou todo mundo, aí foi. Aí quando chegou na hora do parto lá, que o médico deu a ordem para iniciar, aí o médico pegou e virou as costas para todos os médicos, que fica um líder, né? Aquele líder, ele virou as costas, irmãos. Assim, ficou olhando para o relógio. E os outros médicos pararam, todo mundo parou. E olhou para o relógio. Parou o parto. E ficou olhando, e o ponteiro foi. Aí o médico virou e falou, agora. Aí ele cortou o cordão umbilical, um passa por cima, o outro pega por cima e leva lá naqueles negócios que lava a criança, né, naquela caixa lá. Aí a criança saiu chorando, né? E eu vi o momento que ele saiu assim, sabe? E Jesus, ele ficou de frente de Deus, ele virou as costas. Só que eu entendo que Deus ali estava esperando o tempo das 3 horas da tarde. Agora, por que Deus esperou às 3? Porque Deus assim quis honrar o seu filho às 15 horas. Então Deus honra o filho. Por um momento ele de costa, e ele vira de frente e sorri. Então Jesus, ele entendia muito do céu, a regra do céu, entendia as regras do judaísmo e entendia também as condutas humanas, muito inteligente, muito sábio. Jesus muito sábio, entendia tudo. Aí, o que Deus fez? Olhou para ele. E o que Jesus falou para Deus? Pai, nós lemos aqui, honra teu pai, honra tua mãe, honra tua família, honra tua casa, honra teu esposo, honra, porque Deus te dá o retorno. Honra que Deus dá o retorno. Aleluia. Honra que Deus dá o retorno. Pode honrar que Deus dá o retorno. O retorno de Deus é muito bom. Aleluia. Deus, ele te dá coisas lindas e maravilhosas. Aí ele disse, honra. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. O ponteiro virou. E Jesus, com a conexão com Deus, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Glória e expirou às 3 horas da tarde. Glória a Deus. Veio a minha vitória, veio a sua vitória. É por isso que nós estamos aqui hoje. Aleluias. Pelo aquele sangue derramado. Quando o sangue ia sendo derramado, aleluia, ele ia colocando sobre a tua vida honra. Ele ia colocando sobre a tua vida a autoridade. Aleluia. Ele colocou sobre a tua vida ministério. Ele colocou sobre a tua vida poder. Ele colocou sobre a tua vida bênçãos. Ele colocou sobre a tua vida maravilhas. Aleluia. Ele colocou sobre a tua vida autoridade. Ele colocou sobre a tua vida as benevolências do céu sobre a tua vida. Então valorize aquilo que Deus te deu. Bendito é teu nome, Pai. A honra que Deus fez na sua vida, ela é muito grande. Você pagou um preço alto para estar aqui. Então valorize. Não volte para trás. Não olhe, não dê ouvido às pessoas. O importante é que você se sente bem na presença de Deus. E quando você entra na presença dele, ele te honra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe por essa palavra. Foi esse entendimento que Deus assim o colocou no meu coração. Glória a Deus. Para que nós possamos honrar. E a igreja, ela tem que ter honra. É por isso que Deus, ele fez as escalas, né? Do diaconato, do presbitério, o evangelista, o pastorado, para distribuir as funções
E assim cada um honrando a casa de Deus, a obra de Deus, e o nome do Senhor seja glorificado. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, né? Glória a Deus. Amanhã, quarta-feira, culto no Jardim Pedra Branca. Quinta-feira, culto dos obreiros. E domingo, aquele culto maravilhoso do círculo de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós